Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Última aula aí sobre demografia, né? Embora tem mais coisa aí que a gente vai conversar de demografia, por exemplo, trabalho, renda, IDH, né? Mas a ideia agora é falar um pouquinho sobre população e a relação da população com a economia, né? Então vamos pensar um pouco. Então, quando a gente faz essa relação, a gente chega num indicador aí, uma sigla que vocês talvez já ouviram falar, que é a PEA, População Economicamente Ativa, né? O que é essa tal de PEA, né? A população de um lugar, a população de uma cidade que está em idade e condições físicas, né, para exercer aí qualquer tipo de trabalho, né? Basicamente população de adultos, embora, né, a gente vai ter também adolescentes aí em condições de trabalho e alguns idosos também em condições de trabalho, né? Mas, assim, pensou em população economicamente ativa, normalmente, para fins de vestibular, pensem nos adultos. Então, quando a gente olha aqui, ó, nos últimos anos diminuiu a quantidade de jovens, né? Aumentou os idosos e, principalmente, o que nos interessa, né? Aumentou a população adulta aí no cômputo do total da população brasileira. E aí, dentro desses adultos, né, a gente vai tirar aí o aumento, né, da população economicamente ativa, né, daqueles que estão em condições ou aptos para o trabalho. Por setor econômico, a gente também foi verificando uma mudança, né, nessa população economicamente ativa. Mudança que acontece junto com a própria urbanização e todo o processo de desenvolvimento e industrialização do Brasil, né? Então, década de 60, a maioria da população vivia no campo, população economicamente ativa se concentrava no campo, né? Hoje ela se concentra, né, e portanto, né, trabalhava no setor primário, né, agricultura, pecuária, produção extrativista, enfim. E à medida que o tempo foi passando, ó, foi diminuindo a quantidade de pessoas empregadas no setor primário, né, aumentou um pouco a situação das pessoas na indústria. A gente passou por um processo de desindustrialização, por isso que diminuiu a quantidade de pessoas no secundário, né? E o terciário aqui vai de vento em popa, né? O setor de comércio e serviços, né, é aquele que mais emprega e mais ocupa as pessoas no país. Bem, alguns outros dados que são importantes a gente levar em conta. Primeiro, né, estrutura por gênero. Antigamente, né, a gente pensava que pensava não, né? Os homens tinham empregos formais, né? As mulheres tinham os trabalhos mais ligados aos trabalhos domésticos ou aqueles bicos, coisas que elas faziam de maneira informal no ambiente doméstico, né? Essa situação mudou, né? Então, hoje, né, mulheres são a maioria da população do país, né? Olhando aqui as porcentagens, né? E mulheres estão no mercado de trabalho de maneira ativa, né? Aqui, ó, notem que ainda existe, né, uma proporção um pouquinho maior de homens nesse mercado formal do que mulheres. A gente ainda tem muito preconceito, às vezes a mulher tem dificuldade de encontrar emprego, né? Tem aquela coisa, a mulher mais jovem, né? Às vezes tem patrão que não contrata por conta dela ter filhos, né? Ou da possibilidade da mulher ter filhos. Aqui a estrutura da população pela cor da pele, né? E aqui, né, por gênero na população economicamente ativa. Então percebam, ó, que tende a paridade, né, entre homens e mulheres. Além disso, né, aqui eu peguei alguns dados de renda, né? Então por região, né, entre homens e mulheres. Percebam que de maneira geral não importa o lugar, né? Mulheres ganham menos na média do que os homens, ganham menos às vezes fazendo a mesma função, né? Esse preconceito ainda existe, ele ainda é muito forte, né? E aqui, né, renda média segundo o nível de instrução dos trabalhadores, né? Dependendo do nível de instrução,
né, na medida que vai aumentando aí a qualificação, a gente vai tendo aí mudanças na renda. Cargos gerenciais, na sua maioria, são ocupados por brancos e principalmente homens, né? E a minoria são ocupados por pretos, pardos e mulheres, de maneira geral, né? Então, quando a gente pensa, ainda existe esse domínio do homem branco, né, sobre outros setores da sociedade. Aqui é subutilização, ou seja, pessoal que está desocupado sem estar no mercado formal, né, ou subaproveitado, né, fazendo outras funções que não são necessariamente aquelas da sua qualificação. Então tem alguns dados aqui bem legais, depois vocês dão uma olhada com calma. Só dá pausa aí no vídeo. Né? E aqui por setores da economia. Né? Então, quando a gente pensa nos setores da economia, tem o setor primário, eu já falei, né? Ele vai fabricar aí matéria-prima, extrativismo, agricultura, pecuária. Secundário é a indústria, a transformação da matéria-prima num produto industrializado, vai agregar valor a essa matéria-prima. E o setor terciário é o setor de comércio e serviço. Tem também o setor quaternário, quinário, mas a gente vai falar numa outra aula aí sobre emprego e renda. Então aqui são os setores, né? Percebam, né, aquilo que eu falei das tendências, né? Então o setor primário foi reduzindo a quantidade de mão de obra empregada, a indústria aumentou e depois diminuiu, e o setor terciário tem crescido sempre. Tomem alguns cuidados. Não confundam os setores da economia, primário, secundário e terciário, com os setores da sociedade. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Né? Na sociedade, a gente chama aí, ó, primeiro setor é o Estado, né? O segundo setor é o privado, o mercado, e o terceiro setor é a sociedade civil engajada, as ONGs, as organizações civis ali. Outros cuidados também, né? Terciarização é o aumento de pessoas no setor terciário da economia, tá? Então, o nosso país nitidamente passou por um processo de terciarização. Ó, eu voltei aqui, ó, só para vocês verem, né, a terciarização acontecendo. Também tem uma expressão que fala de hipertrofia do terciário, né, hipertrofia para os marombados aí de academia, né, quando você faz uns exercícios com os pesos mais pesados e incha, né, o famoso inchaço do terciário, que vai gerar alguns problemas, né, para a economia, muita gente disputando mesmas vagas de emprego, né, às vezes não tem vagas para todo mundo, gera informalização, né, camelôs, pessoas fazendo bicos, até atividades meio controversas, tipo flanelinha, guardador de carro. E terceirização, né? Terceirização é uma modalidade de redução de custos com a folha de pagamento, né? Quando uma empresa contrata um terceiro, né, para fazer um serviço, né, quando ela poderia às vezes contratar, né, um funcionário próprio para fazer esse serviço. Então, por exemplo, tem algumas empresas que ao invés de ter uma faxineira, contratam uma empresa de limpeza para limpar o espaço, né? Às vezes isso custa mais caro por um lado, mas às vezes a empresa consegue reduzir seus custos, por exemplo, se essa faxineira se afastasse, se acontecesse alguma coisa com ela, né, a empresa contratante teria que ser responsabilizada, né? Terceirizando a atividade, essa responsabilidade vai ser de quem está prestando o serviço. Além disso, né, aqui são indicadores sociais, né, do nosso país. Então, a gente consegue olhar um pouquinho, né, para a distribuição de renda entre classes sociais. Lembrem-se, né, que quando a gente vai olhar para os 10% mais ricos, a gente está falando principalmente de homens brancos, e quando a gente está falando aí dos 50% mais pobres, a gente está falando ou de mulheres ou de negros, né? Percebam, né, que a concentração de renda ela diminuiu, mas ela ainda é bastante alta, né? Principalmente aqui, ó, a desigualdade com o extrato mais baixo aumentou.
Indicadores aí, né, de iluminação, coleta de lixo, né, não teve muita mudança, mas são só 2 anos, né, 2014 e 2015. E aqui, né, renda per capita do país. Lembrando, né, que não significa que todo mundo aqui no Brasil ganha 30 mil por ano. Taxa de alfabetização é um outro indicador interessante, né? Quanto melhor é a escolaridade da população, talvez melhores são as oportunidades de emprego e renda dessa população, né? Então perceba que o número de não alfabetizados diminuiu e a população alfabetizada aumentou ao longo do tempo. E por fim, né, a gente usa também, né, quando a gente pensa nessas questões de emprego e renda, os indicadores sociais, né, aquilo, tudo que eu falei são indicadores sociais, mas o mais famosinho deles é esse daqui, o IDH, né, é o Índice de Desenvolvimento Humano, e uma das variáveis do IDH é a renda per capita, né, a renda nacional bruta per capita, que vai dizer para a gente um pouquinho dos padrões de vida, né, mas além disso, o IDH ele vai pegar ali uma série de dados estatísticos, expectativa de vida, média de escolaridade, expectativa de escolaridade, a renda, né? Vai colocar isso numa fórmula matemática, e aí se o resultado, né, estiver bem próximo de 0 é ruim, se estiver bem próximo de 1 vai ser muito bom. Tá? Não vai ter nenhum lugar na Terra que vai ser 0 ou 1, né? Essa característica aí do indicador. Né? E tem um outro indicador que ele vai olhar para a questão da desigualdade, que é o índice de Gini, né? Só que o índice de Gini, para mim, ele existe só para confundir cabeça de aluno, né? Ele funciona ao contrário do IDH, né? 0 para Gini é bom e 1 é ruim, né? E aqui vocês estão vendo a desigualdade do Gini no Brasil, né? Então ela aumentou ao longo do tempo, né? De 2012 para 2019, nós estamos mais desiguais. Por fim, ó, tem aqui alguns exercícios, né, para a gente comentar um pouquinho. Esse exercício da FUVEST é bem legal, que mostra aqui, ó, 3 pirâmides etárias, né, e fala assim, ó, na atualidade o Brasil se encontra no período chamado de janela demográfica. Caracteriza esse período. Janela demográfica é o nome que a gente dá quando tem mais adultos na população de um país. É o período, né, que o país tem que crescer e se desenvolver, que ele vai ter mais mão de obra, a PEA vai ser maior. E a letra B analisa a pirâmide etária de 2050 e cite 2 medidas que podem ser tomadas para garantir o bem-estar da população. Investimento em medicina, formação de médicos geriatras, investimento na prevenção de doenças, reforma previdenciária ou reforma do sistema previdenciário, tá? Investimentos no sistema previdenciário e por aí vai. Questão 2 da Unesp. Considerando os setores da economia, o conjunto das atividades intensivas em pesquisa, desenvolvimento e inovação ligadas ao mundo da informação indica a configuração de qual setor? Tomem cuidado com isso. Ó. Lembre que a gente viu até agora 3 setores da economia: primário, matéria-prima; secundário, indústria; terciário, comércio e serviços. Então, primário aqui já dá para eliminar. Especulativo não é setor da economia, informal não é setor da economia, transnacional não é setor da economia. Então a resposta aqui é quaternário. Tá? Agora, o que é esse tal de quaternário e de quinário, né? Quaternário e quinário são 2 novas maneiras de desdobrar aqui o setor de comércio e serviços, né? O quaternário está ligado ao desenvolvimento de tecnologia, informação, inovação científica, né? E o quinário está ligado aí às atividades sem fins lucrativos, né? São atividades que não são possíveis de medir em quantidade econômica. Então, eu faço um trabalho voluntário, quanto que isso vale? Né? Ou uma ONG está agindo para a preservação da Mata Atlântica, quanto que isso vale? Entra tudo aqui no quinário. É isso, gente. Brigadão pela atenção de todos. Tchau, tchau.